Olá pessoal, eu vou falar hoje com vocês sobre modificadores Array. O modificador Array é uma ferramenta de duplicação do Blender e ele acontece no modo objeto aqui. Array significa conjunto, é matriz, e esse conjunto de objetos podem ser colocados em todas as três dimensões dos eixos x, y e z. Mais para frente nós vamos ver esse pedaço. E ao contrário de quando a gente usa Shift D para a gente duplicar os objetos, o modificador Array mantém os objetos como parte dele. Então, nesses termos, você pode pensar em Array como modificador do objeto, ao invés de duplicador do objeto. Exatamente porque com Shift D você obtém objetos separados, duplicados. E esse modificador ele pode ser útil quando combinado com malhas que se repetem para o desenvolvimento rápido de grandes cenas, e também é útil para a criação de formas complexas e repetitivas. Então, para demonstrar o modificador Array, eu coloquei para você essa esfera, né, na vista top, aqui em Wireless, em modo de arame, e com a esfera selecionada, você clica em modificadores, aqui modificadores, Add Modifier e Array. Por padrão, ele vem já marcado Fixed Count, Count em 2, e vem marcado Relative Offset. Vamos falar um pouquinho a respeito de cada um desses aqui. Fixed Count, ele tem também outras alternativas, Fit Length e Fit Curve. Esses dois outros tópicos aqui eu vou deixar para falar em outra ocasião, em vídeos futuros, porque eles implicam em algum conhecimento sobre curvas e eu não fiz nenhum vídeo sobre curvas ainda, mas eu volto neles com certeza. Então, a gente pode aumentar a contagem dos itens aqui para 3, e eu posso dizer para você que a posição das cópias ela é determinada pela Constant Offset ou Relative Offset. Esses são os controles que definem a distância entre esses objetos. E sempre a referência para definir essa distância são os centros dos objetos. Constant Offset calcula a distância de um objeto ao outro considerando os eixos x, y e z em scale, isto é, o tamanho, para calcular essa distância. E o Relative Offset calcula a distância entre um objeto e outro considerando as dimensões, a extensão. Para compreender melhor essas diferenças, eu vou cancelar esse modificador aqui e vou abrir essa janela em N para você entender melhor o que eu estou falando. Que eu pessoalmente acho meio complicadinho isso aqui. Só para entender a forma como o Blender calcula a distância entre os objetos. Então eu adiciono novamente o modificador, Add Modifier Array, ele vem em 2, e eu posso observar aqui que nós temos Scale relacionado com Constant Offset e temos dimensão relacionado com Relative Offset. Como eu estou com duas amostras aqui, eu vou diminuir para 1 primeiro, para explicar Relative Offset, para você entender. Se você observar bem, o Relative Offset, que considera as dimensões, cada objeto, essa esfera aqui, tem uma dimensão de 2 em x, y e z. Como é que ele vai calcular a distância para a próxima cópia que você fizer? Ele vai multiplicar 2 vezes 1. Então, ele vai dar uma distância para você de centro a centro de 2. Então, você só vai entender se eu colocar mais um aqui. Então, observa. Eu tenho 1 e 2, e a distância deles é entre os centros. 2 vezes 1 é 2. Então, 1 e 2, de centro a centro. Isso aqui virou 4, porque
Logicamente, somadas todas as partes dessas esferas, nós temos 4 unidades, mas para ele fazer o primeiro cálculo, nós tínhamos somente uma cópia e ele usou esta informação. Não faça confusão. Isso é no Relative Offset. Como o Constant Offset usa Scale para fazer esse cálculo, é diferente, e eu posso aumentar o número de cópias que eu quiser. Aqui não vai acontecer nada, porque eu estou com o x em 0 e eu preciso colocar 1. Agora dá para eu compreender melhor. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as informações do scale, 1 vezes 1 do eixo x, e vai estabelecer a distância entre os objetos. Então, se eu considerar de centro a centro, eu tenho para uma cópia uma unidade e para outra cópia eu tenho mais uma unidade. É assim que ele calcula a distância entre os objetos. Então, voltando para Relative Offset, posso desligar aqui. Vou desligar essa janela aqui também para aumentar um pouquinho o espaço para a gente trabalhar. Vou voltar para 1, só para não ficar confuso. Se eu aumentar o Relative Offset do eixo x para 4, e depois clicar em Enter, e depois eu aumentar o número de cópias, 2, 3 cópias, e diminuir aqui, não, aqui não, e diminuir aqui para você enxergar melhor, você vai observar qual foi o cálculo que ele fez. Então, 2 vezes 4, que são 8 unidades do Blender. Então, vamos contar? 1, 2, olha a grade lá atrás, é isso que eu estou usando como referência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi a distância que ele deu. É assim que ele calcula essa distância. Bom, além disso, o deslocamento também pode ser cumulativo. O que é isso que eu estou falando cumulativo? Vamos diminuir um pouquinho aqui o número dos eixos para ficar mais visível para todos. Se eu colocar um deslocamento de 1,5 no eixo x, você pode reparar que está o eixo x. Deixa eu aumentar um pouquinho o número de cópias, que fica melhor de entender. Se eu aumentar aqui o número de cópias e puser 1,5 a distância entre eles, você pode observar que ele estendeu as cópias na direção do eixo x. Você pode fazer mais testes, colocar 1,5 com relação ao eixo y. E você pode perceber que ele também estendeu as cópias, tanto na direção do eixo x, quanto na direção do eixo y, aqui. E ainda, se eu colocar 1,5 na direção de z, se eu não virar, você não vai ver o que eu estou falando, mas eu vou virar para você entender. Veja bem, ele estendeu também as cópias na direção do eixo z. Tem muito mais coisas que se pode falar a respeito do modificador Array, e certamente nos próximos vídeos eu vou comentar mais a respeito. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.